concedeu para a gente aqui. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. E nós iremos falar sobre 2 versos de 1 Pedro. Tá certo? Pedro, capítulo 2, vamos ler o verso 9 e o verso número 10. A nossa igreja fica lá em Camaragibe, né? Pernambuco. É uma igreja nova, a gente está lá 6 anos. Esse ano vai fazer 6 anos. E eu achei diferente das Calvaries daqui, né? Aqui eu vi pessoas, adultos, pessoas idosas, e lá na nossa igreja 90% são jovens. São muito jovens, né? Acho que a gente tem 2 senhoras, né, Mané? 2 senhoras, é o xodó dos jovens, né? 2 senhorinhas só. E o restante são todos adultos e a maioria tudo jovem. Então, eu espero que vocês possam ter a oportunidade de ir lá ou da gente trazer os jovens aqui, né, para vocês conhecerem e a gente ter um tempo bem abençoado aqui na presença do Senhor. Vamos ler o texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. A palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Amém. Ore comigo mais uma vez. Pai, fala ao nosso coração nessa noite. Fala ao coração da tua igreja. Edifica, Senhor, ministra a tua palavra em cada coração aqui presente, Pai. É o que nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu irmão. Esse texto de Pedro é maravilhoso e o apóstolo Pedro ele escreveu essa carta para encorajar a igreja, né? Para encorajar a igreja. Ele diz lá em 1 Pedro 5,12 que o propósito dessa carta é encorajar os irmãos, porque a gente sabe que a igreja passou, passa e irá passar por momentos difíceis de tribulações. Então, por isso que a palavra de Deus vem para nos encorajar, né, para nos fortalecer. E Pedro ele escreveu essa carta para encorajar a igreja. Pedro ele é considerado como e conhecido como o apóstolo da esperança. João era conhecido como apóstolo do amor e Pedro ele é conhecido como o apóstolo da esperança. E em 1 Pedro 1,3 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva, né? Ele nos regenerou, nos transformou para uma esperança viva. E é interessante porque esse texto aqui, Pedro ele vai usar figuras que o povo conhecia bastante a respeito do Velho Testamento, e ele vai usar essas figuras para trazer essa palavra de encorajamento e para trazer para os irmãos a identidade deles, né? Aquilo que o Senhor disse que o seu povo era, a identidade do povo. Então Pedro ele traz essas figuras aqui, que são figuras do Velho Testamento, para poder as pessoas poderem entender
entender o que ele estava falando a respeito da identidade que cada cristão tem em Cristo Jesus, né? Ele diz aqui: vós, porém, sois geração eleita. Ele diz que nós somos uma geração eleita, né? É uma prova inequívoca da graça de Deus, né? O Senhor, Ele escolheu Israel porque era um grande povo? Não, porque Ele amou e Ele quis esse povo e Ele escolheu esse povo e Ele separou esse povo, né, como uma geração eleita. E Deus escolheu esse povo baseado realmente em amor e em graça, porque eles não fizeram nada para merecer isso, mas Deus escolheu esse povo, fez esse povo uma geração eleita. E Pedro está trazendo isso para a igreja, para cada um de nós, para dizer que nós somos uma geração eleita, que nós não fizemos nada para ter esse privilégio, nada para ter essa identidade, essa marca, mas Deus quis assim em Cristo que nós fôssemos feitos uma geração eleita por Ele. Amém? Amém. Não foste vós que escolhestes a mim, né? Está lá em João 15:16. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Já pensou? Não foi você que escolheu a Jesus, mas foi Jesus que escolheu a você. Eu acho incrível quando a gente lê o Salmo 139 e a palavra de Deus diz que o Senhor nos conhecia. Quando a gente era uma substância ainda sem forma no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele conhecia Paulo. Ele sabia que ia ser Paulo César. Ele sabia que ia ser pastor Paulo César. Ele nos conhecia, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Nós somos a geração eleita por Deus. Amém? Amém. Não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós, outros. João 15:16. É interessante a gente ver, irmãos, porque a igreja, ela foi escolhida e eleita antes da fundação do mundo. Veja que o propósito de Deus, né? Pedro vai trazer essa figura de geração eleita para que a gente possa entender essa identidade que nós temos. Nós somos uma geração eleita. E ele vai dizer que a igreja também, quando o Senhor pensou nela, pensou antes da fundação do mundo. Em Efésios 1 e no verso 4 vai dizer isso. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá certo? Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Já pensou, irmãos? Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu não sei você, mas tem hora que eu paro assim. Eu já parei lá em Recife, eu vi na parada do ônibus assim, olhando aquele monte de gente vai, vem, gente no ônibus. Aí eu olhei assim e disse: meu Deus, no meio dessa multidão toda, o Senhor me chamou, o Senhor me encontrou, né? E eu não sei você, mas é um privilégio muito grande a gente ser escolhido por Deus. E o texto diz aqui que porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu com propósito, né? Ele escolheu cada um aqui. É interessante porque há vários relatos bíblicos, né, de encontro de Jesus com algumas pessoas. E um dos encontros de Jesus que eu acho incrível, maravilhoso, é o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Aquela mulher, ela vai lá no poço ao meio-dia, um horário que ninguém ia buscar água. Ela vai buscar água naquele horário, né? E Jesus, os discípulos queriam que Jesus fosse por outro caminho, mas Jesus preferiu passar por Samaria, né? Porque Jesus já sabia que ia encontrar com aquela mulher naquele poço, naquele horário, naquela situação, né?
Ele é maravilhoso. Ele sabe todas as coisas. Então, Jesus tem aquele encontro com aquela mulher ali naquele horário, naquele momento, com um propósito incrível. Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas é interessante você perceber que você é uma pessoa escolhida por Deus. Amém. Você foi escolhido por Deus. Jesus declarou isso. Não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi você. Né? E Efésios vai dizer que isso ele pensou antes da fundação do mundo. Isso é grande demais para a gente, né? Para a nossa mente, para a gente entender isso. Mas isso é uma demonstração profunda do amor e da graça do Senhor sobre nós. É uma demonstração profunda do seu amor e da sua graça por cada um de nós. Amém? E o texto vai dizer que nós somos uma geração eleita. Não só isso, ele vai dizer o quê? Que nós somos um sacerdócio real. E ele vai trazer a figura do sacerdote, né? O sacerdote era aquele homem separado por Deus, aquele homem que poderia entrar no templo e oferecer sacrifícios, né, em favor do povo. Então, Deus, ele sempre desejou que seu povo Israel se tornasse um reino de sacerdotes. Deus sempre pensou e desejou que todos os homens pudessem ser sacerdotes e entrar em sua presença. Mas só podia entrar um sacerdote. Mas quando Jesus rasgou ali o véu do templo, né, e abriu um caminho para Deus, ele tornou cada um de nós sacerdotes. Então hoje, cada um de nós aqui, nós podemos entrar na presença do Senhor. Amém? Amém. Cada um de nós somos sacerdotes. Temos acesso à presença de Deus. Cada um de nós aqui, nós temos acesso à presença dele. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdote. Mas agora, nós temos uma geração, todos nós somos sacerdotes. E todos nós podemos chegar diante do Senhor através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Cristo, ele não só é o nosso sacerdote imortal, mas ele é também o próprio sacrifício. Ele não só é o sacerdote, mas ele próprio foi o próprio Cordeiro de Deus que foi imolado por nós. E através do seu sacerdócio, do seu sacrifício, hoje, cada um de nós somos sacerdotes. Amém? Amém. Você pode ter acesso à presença do Senhor qualquer momento, né? Toda criação tem esse privilégio, e todo cristão tem esse privilégio de entrar na presença do Senhor. E Hebreus vai dizer isso, que através do sacrifício de Cristo, todos nós hoje temos acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Você, para falar com o presidente, você vai ter que passar por um monte de pessoas e de autorizações e de aprovações. Mas você tem acesso a Deus através de Cristo Jesus. E eu me lembrei agora de uma história, esqueci o nome dele agora, do missionário, não sei se foi George Miller, não lembro agora o nome dele, mas ele era um homem de Deus, tinha vários orfanatos, e quando a rainha da Inglaterra foi visitá-lo, bateu na porta dele, a criada chegou lá e falou para ele: olha, a rainha está aí na porta, querendo falar com você. Aí ele falou para ela assim, para a criada: diga a ela que eu não posso, porque eu estou falando com o rei. Eu estou falando com o rei agora, né? Então, que coisa maravilhosa a gente ter acesso ao nosso rei, acesso ao Senhor, porque hoje foi aberto esse caminho, né, através de Cristo. Nós somos os sacerdotes. Amém, irmãos? Amém. Você está feliz? Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. Cada um aqui somos sacerdócio real. E isso é maravilhoso, a gente ter essa certeza que nós temos esse acesso à presença de Deus. E não só isso, nós podemos ir também e interceder por outras pessoas, né? Como um sacerdote, orar. E a gente sabe que Jesus,
Ele é o único, né, mediador entre Deus e os homens, é Jesus. É verdade. Não é? O texto vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, mas nós somos também nação santa, não é? Povo santo, povo separado. E esse santo aqui não é só separado, é separado e disponível para que ele nos use. Santo e separado para a glória dele, para ele. Paulo disse que agora vivia para Cristo, que a vida dele era para Cristo, totalmente para Cristo. Israel, ele era um povo separado por Deus, com o objetivo de servi-lo, não é? Era um povo santo e separado por Deus, com esse objetivo de servir. E nós, a igreja do Senhor, cada um de nós também, somos santos e separados, somos nação santa. E santo significa separado, tem colocado à parte. E é maravilhoso a gente poder perceber que o Senhor, Ele separou cada um de nós, como o texto de Efésios diz, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para vivermos para Ele agora uma vida de santidade, separado para Ele. Então nós somos geração eleita, nós somos uma sacerdócio real e somos uma nação santa. Nós precisamos entender isso, que nós somos chamados para viver para o Senhor, entregar a nossa vida totalmente a Ele, viver uma vida de santidade para Ele. Amém? E é interessante porque essa parte aqui que ele fala, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele também fala assim, povo exclusivo de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, você deve saber disso. Nós somos o povo exclusivo de Deus. É interessante que essa parte exclusiva significa privado. Sabe quando tem uma área assim, a área privada da marinha, área privada, né? Tem um dono, pertence a, né? Eu e você somos povo exclusivos, pertencemos a Deus. E é maravilhoso a gente entender e ter esse sentimento de que nós, essa certeza que nós pertencemos a Deus. Você pertence a Ele. Por direito de ligação e por salvo, porque em Cristo Ele lhe salvou. Ele lhe comprou. Você é dele. Né? Você pertence a Ele, comprado, né? Pelo próprio esforço de quem o comprou. Né? Tito 2,14 diz algo bem interessante, eu quero ler aqui para vocês. Tito 2,14 diz assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Amém. Povo de Deus. Povo de Deus, pertence a Deus. E isso é maravilhoso a gente entender e sentir, e essa verdade que nós temos um dono. Nós pertencemos a Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. É o texto que diz, irmãos. Somos propriedade exclusiva de Deus. Então, isso fala da identidade da igreja, do povo de Deus. Isso fala da nossa identidade, de quem nós somos, né? E é interessante porque ele diz tudo isso, que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, não só para a gente encher o peito e dizer agora eu sou uma geração eleita, eu sou um sacerdócio real, eu sou um povo exclusivo de Deus, né? Não só para isso, mas tem um propósito dele ter nos feito uma geração eleita, né? De nós sermos exclusivos dele, tem um propósito. E o próprio texto vai dizer, leia comigo o versículo 9. Sabe qual é o propósito?
dele ter nos feito assim, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aí ele diz: o propósito é esse, para anunciar. Está acompanhando comigo aí? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, irmãos, nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus, com o propósito de anunciar, de proclamar. E é interessante porque anunciar é uma coisa que diz assim: proclamar, promover, divulgar. Ele nos fez tudo isso para a gente anunciar, para a gente proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, irmãos. Cada cidadão, cada cristão, a sua vida, ela é um anúncio vivo das virtudes de Deus, das bênçãos de Deus. Cada vez que o mundo olha para cada um de nós, ele vai ver as virtudes de Deus, ele vai ver aquilo que Deus, as grandezas de Deus em nossa vida, aquilo que Deus tem feito em nossa vida, irmãos. Quando o mundo olha para a igreja, né, e olha para os irmãos, e a comunidade olha para aquele irmão que vivia uma vida miserável nas trevas e hoje está vivendo uma vida feliz com Jesus, a sua vida ela está anunciando a grandeza de Deus. Lá na nossa igreja tem um senhor que ele frequenta lá, de vez em quando ele vai porque ele é bem idoso. Ele era alcoólatra, daquele alcoólatra que bebia todos os dias. O apelido dele era Bin Laden. Ele tinha uma barba bem grandona. E ninguém dava nada por aquele homem. Nada por aquele homem. Mas aquele homem um dia abriu o coração para Jesus. E o pastor Robert, que sentava com os bêbados, sentava com os drogados, ministrou o coração dele. Ele entregou a vida para Jesus. Um dia aquele homem chegou lá na igreja e sentou, eu quase não conhecia. Cabelo cortado, fez a barba, tomado banho. E eu falei para um diácono lá assim: Robson, quem é esse senhor? Ele não é estranho. Aí Robson disse: não era Bin Laden? Era. Agora é o irmão Manuel. Oh, glória! E é interessante porque, irmãos, ele converteu, ele não precisou ir. Um milagre assim, Deus, ele não começou a intermediar uma pessoa para casa de recuperação. Não precisou ficar assim, detido para não ter abstinência do álcool, né? Sentir a falta do álcool. Ele foi liberto do álcool. Oh, glória! Tio de Chanel. Deus é fiel. De Sandra. E meu Deus, que coisa incrível! A vida desse homem anuncia a grandeza de Deus, irmãos. Amém. Deus é fiel. Vocês lembram de o que o Senhor fez quando encontrou com aquele homem chamado endemoniado de Gadara? Um homem que ninguém, ou tentou até ajudá-lo, mas ele batia, ele se cortava todo. O pessoal tentou prender ele em cadeias e ele quebrava as cadeias e ele se viria, se machucava, ficava nu pelos sepulcros. E aí Jesus passa por Gadara. E Jesus, quando chega diante dele, aqueles demônios dizem assim: viesse nos atormentar. E Jesus expulsou aquele demônio daquele homem. Ele não tinha um demônio, ele tinha uma legião de demônios. Ele tinha milhares de demônios. Jesus mandou que os demônios fossem para os porcos. Os porcos endemoniados caíram todos no abismo, morreram. E as pessoas preocupadas com a sua economia, preocupadas porque os porcos morreram e agora mandaram Jesus se retirar da cidade. Nem perceberam que aquele jovem ali foi liberto. E aquele jovem ali foi liberto, aquele gadareno foi liberto e queria seguir Jesus. E Jesus disse: não, vai e conta para os teus o que Deus fez por você. E aquele gadareno saiu ali pregando
E historicamente fala que ele morava em Decápolis, que era 10 cidades. Historicamente fala que aquelas cidades foram todas alcançadas pelo Evangelho. Com qual testemunho, com qual pregação? Daquele gadareno que era endemoniado, se converteu e saiu dali anunciando as grandezas de Deus. Eita glória. E todo aquele povo ali foi ganho. Todas aquelas 10 cidades foi alcançada pelo testemunho da grandeza de Deus, do que Deus fez na vida daquele homem. E aí eu queria retomar aquela história da mulher samaritana que eu falei. Quando ela ali encontrou com Jesus, e Jesus revelou o coração dela, ela imediatamente deixou o cântaro ali que ela foi pegar água, deixou aquele balde ali que ela foi pegar água, e ela correu e foi anunciar aos samaritanos: olha, eu encontrei um homem que me disse toda a minha vida. Eita. Vamos lá. E a cidade toda de Samaria, os samaritanos foram ver Jesus, né? E agora eles dão testemunho lá em João, que agora não é pelo que a mulher disse, é pelo que eles viram e ouviram de Jesus. Eles agora creram em Jesus. E eles pedem para que Jesus fique ali alguns dias para se alimentar da palavra. Por quê? Por causa de uma pessoa que através dela a grandeza de Deus foi manifestada. Oh glória. E minha oração, meu desejo nessa noite é que através da sua vida, meu querido, você que é uma geração eleita, um povo exclusivo de Deus, nação santa, né? Através da sua vida você anuncia as grandezas de Deus. Porque o propósito da gente ser o que a gente é em Cristo é de nós anunciarmos. O texto aqui vai dizer: para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, é tremendo porque Colossenses diz que ele nos tirou das trevas para o reino do seu Filho, o reino de luz. É uma mudança, ele nos tirou de uma situação tão difícil. Por isso que nós podemos anunciar a sua grandeza. Amém? Você pode anunciar, você é o anunciador da grandeza do Senhor. Sabia disso? Sabe qual é o maior testemunho que você pode dar? Dizer o que Jesus fez na sua vida. Dizer o que Jesus fez na sua vida. E aí, irmãos, o texto vai dizer assim no versículo 10: antes vocês nem sequer eram povo. Antes a gente nem povo era. A gente não era povo, a gente não merecia a graça. Estávamos perdidos. A palavra de Deus vai dizer que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Efésios vai dizer: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou em Cristo Jesus. Ele nos tornou povo dele. O texto diz: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, irmãos. Glória. Aleluia, Jesus. Agora nós somos povo de Deus. Tem um texto que é lindo, fala que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Isso é verdade. Toca assim no Globo Popular, para ver se você consegue. Então, as pestanas já acionam logo o cérebro automaticamente e protege, né? Guarda, esconde, né? Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês são povo de Deus, irmãos. Essa é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus, filhos de Deus. O texto vai dizer: não havia recebido misericórdia, mas agora recebemos a misericórdia e a graça do Senhor, a bondade do Senhor. Nós estávamos mortos em nossos pecados, Efésios vai dizer. E o Senhor nos fez tudo isso em nós, para que, com o propósito dele, anunciarmos a grandeza de Deus. Tudo que Jesus fez em nossa vida, tudo que nós somos hoje. Nós somos o que somos, Paulo diz, pela graça de Deus. Hoje, a gente somos povo, irmãos. A gente não era nada. A gente não era nada. O texto diz aqui: vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. O texto diz que nós somos
propriedade exclusiva de Deus. Coisa maravilhosa. Por isso que a igreja é a igreja de Deus, a igreja é de Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nós temos uma identidade, nós temos um dono. Isso é maravilhoso, a gente poder entender essas verdades da palavra do Senhor. Amém? Amém. E, irmãos, é interessante, eu gosto muito de ler sobre a vida de missionários. Testemunho deles, como foi o chamado, como foi que eles se dedicaram ao Senhor, se entregaram suas vidas para o Senhor. Eu gosto muito de ouvir sobre isso, de ler sobre essa história de missionários. E um dia eu estava lendo sobre a história de Sophia Miller, que era uma americana, que se converteu ouvindo a palavra de Deus lá em Nova York. E ela ouviu a palavra do Senhor, converteu, e ela aceitou tudo aquilo que a palavra de Deus dizia para ela, em seu coração. E aí ela resolveu entregar a vida dela para o Senhor, e ela serviu o Senhor no Amazonas, no Brasil, durante anos. Uma mulher incrível dedicou a vida dela totalmente à obra do Senhor, a pregar para os indígenas. Ela trabalhava o dia inteiro, aprendendo a língua, alfabetizou. À noite ela viajava de um lugar para o outro, com dinheiro, traduzindo a Bíblia para os indígenas. Ela fez um trabalho grandioso entre os indígenas. E um dia um repórter foi entrevistar ela e perguntou assim: se Sophia Miller, quando foi o seu chamado para você começar a anunciar o Evangelho? Aí ela disse: chamado? Eu não tive chamado, eu li a palavra e obedeci. Eu li a palavra e obedeci. Então, irmãos, é tão profundo a gente entender isso, a gente meditar sobre isso, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez sacerdote, nos fez geração eleita, nos fez povo exclusivo dele, nação santa, para nós anunciarmos o seu Evangelho, anunciarmos a sua grandeza. Cada um de nós aqui, não é uma questão de se eu quiser eu vou fazer isso, não. Paulo disse: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Porque sobre mim está imposta essa obrigação. E a gente pode pregar o Evangelho de várias formas. Uma das formas que eu falei aqui é através da nossa própria vida, anunciando as grandezas dele, contando o que ele fez em nossa vida. Então é lindo o testemunho de Sophia Miller, porque ela diz que leu a palavra e obedeceu a palavra. Ela leu e obedeceu a palavra. Então, a palavra de Deus, nessa noite, ela traz para cada um de nós a identidade que nós temos em Deus e a missão, o propósito pelo qual nós temos essa identidade em Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, nós somos tudo isso com o propósito de anunciar a sua grandeza. Nós não éramos povo, somos povo agora, mas com o propósito de anunciar a sua grandeza. Por que abriu essa igreja aqui? Para que se anuncie a sua grandeza, para que pregue a sua palavra, para que vidas conheçam a Cristo. É esse o propósito, né? É verdade. É esse o propósito, é o propósito lá de Buíque, é o propósito lá de Camaragibe. Nós fomos chamados por Deus para esse propósito. E eu e você fomos chamados por Deus para esse propósito de anunciar, de proclamar. E a gente tem exemplos e testemunhos maravilhosos na Bíblia de homens e de mulheres que encontraram com Jesus e passaram a anunciar a grandeza de Jesus. Então eu queria encorajar você nessa noite, para você na sua escola compartilhar de Jesus, na sua vizinhança compartilhar de Jesus, convidar alguém para vir à igreja, né? Chamar alguém para ler a palavra, para orar, ensinar a palavra a um vizinho, a uma pessoa não crente. Dessa forma nós vamos estar anunciando o Evangelho, vamos estar anunciando a grandeza do Senhor desta forma. E é muito simples, basta a gente abrir a boca e dizer: Jesus me salvou.
É verdade. Jesus é o meu Senhor. Eu não era nada, mas agora Ele me fez povo dele, povo exclusivo dele. E Ele já começa anunciando a sua grandeza, já começa anunciando a sua majestade. Amém? Essa é a grande missão da igreja. Essa é a grande missão do seu povo: anunciar a grandeza do Senhor. Amém? E o Senhor nos abençoe. Abençoe essa igreja, que essa igreja possa crescer Em nome de Jesus. em todos os sentidos. Amém? Multiplicar, né? Possa crescer em conhecimento, em sabedoria e em graça diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmão Paulo?